Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa pregação que coloca lado a lado duas formas bem diferentes de se conhecer a Deus. Uma delas é descrita como um sentimento universal, enquanto a outra seria uma experiência que realmente transforma vidas. A fonte que a gente está analisando já começa com uma pergunta central, uma que muita gente se faz. Será que só acreditar que existe um poder superior já é o suficiente para mudar a vida de alguém? É essa questão que vai guiar toda a discussão. Então vamos lá, vamos começar a entender isso. A pregação parte de um tipo de crença que ela chama de revelação geral. Segundo o pregador, isso seria uma experiência meio que universal, sabe? Aquele sentimento de que tem algo maior que a gente no mundo. É um conhecimento que não viria de um livro específico ou de um ensinamento, mas da própria observação da natureza e da nossa consciência. E aqui vem um ponto bem interessante. O argumento da pregação é que, muitas vezes, essa crença geral não se traduz em mudança de vida, não muda as ações da pessoa. O exemplo usado é forte. Até criminosos podem dizer que acreditam em Deus, mas isso não os impede de continuar no mesmo caminho. Fica clara essa desconexão, né, entre o crer e o fazer. E é justamente essa desconexão que leva o pregador a fazer uma distinção bem importante sobre a natureza desse conhecimento. A ideia é que nem todo tipo de saber sobre Deus teria o mesmo peso ou o mesmo resultado. Basicamente, o que se coloca em contraste aqui são duas coisas. De um lado, uma crença mais superficial, que vem do que a gente vê e ouve da observação. Do outro, uma fé que seria genuína, que viria do coração e que causaria uma transformação profunda, de dentro para fora. Uma é externa, a outra seria uma obra interna do Espírito Santo. E aí vem a conclusão, que é bem forte. O ponto crucial defendido é que esse conhecimento mais geral, sozinho, não seria suficiente para o que a pregação define como salvação. É uma afirmação bem direta. Ter essa crença mais abstrata não garantiria uma transformação de verdade. Ok, então se essa crença geral não é o caminho, qual seria? É aí que a pregação apresenta a alternativa, um conceito chamado revelação especial. E essa tal de revelação especial não é descrita como um sentimento vago ou geral. Pelo contrário, seria um evento específico, pessoal, transformador e que seria iniciado pelo próprio divino. Ou seja, não é algo que a pessoa busca e alcança por si só, mas algo que, segundo o texto, é recebido. E essa passagem de Gálatas resume perfeitamente a ideia. O testemunho do apóstolo Paulo é usado como o grande exemplo de alguém que teria recebido essa revelação direta. A história dele é um modelo da transformação radical, de um perseguidor da fé para um de seus maiores seguidores. E quem seria o agente dessa transformação toda? A pregação atribui esse processo não ao esforço humano, não ao estudo, mas sim à ação direta do Espírito Santo no coração da pessoa. É a diferença, como o texto coloca, entre aprender sobre algo e viver aquilo de fato diretamente. Para fechar o raciocínio, a pregação toca num ponto fundamental: a autoridade. Onde essa revelação toda está registrada? Ela ainda acontece hoje em dia? E aqui o argumento se posiciona claramente contra a ideia de novas revelações. O pregador, então, critica o que ele considera serem fontes ilegítimas de autoridade, que poderiam desviar as pessoas. A crítica vai para líderes humanos que se colocam no lugar de Deus, para novos livros que dizem completar a Bíblia e também para doutrinas novas que acabam contradizendo o texto original. E com isso, a gente chega na conclusão da pregação. A afirmação central é que o texto bíblico seria a revelação final, completa e fechada de Deus. Na visão do pregador, não há necessidade de acréscimos nem de profetas modernos. Tudo o que precisava ser revelado já foi entregue e selado ali. Tudo isso nos deixa com uma última reflexão, né? Sobre essa linha, às vezes tênue, entre o que pode ser entendido pela razão, pelo intelecto, e o que, segundo essa fonte, precisa ser uma experiência pessoal. É uma questão que, aliás, atravessa séculos de debates tanto na teologia quanto na filosofia.